143 metros de altura, e o maior viaduto ferroviário das Américas, e uma das histórias mais perturbadoras do sul do Brasil. Você teria coragem de atravessar um lugar onde dizem que pessoas ficaram para sempre dentro da estrutura? No coração do Vale do Taquari, escondido entre montanhas e curvas impossíveis, está o Viaduto 13, conhecido na região simplesmente como V13. Uma obra colossal, iniciada por volta de 1975, em uma época em que a engenharia brasileira desafiava limites, e muitas vezes a própria vida humana. São 509 metros de extensão, pilares gigantescos e 143 metros de altura, cravados em um dos terrenos mais difíceis do Rio Grande do Sul, como parte da lendária Ferrovia do Trigo. Hoje o que se vê é silêncio, mas nem sempre foi assim. Na época da construção, tudo era extremo. Pouca tecnologia, comunicação quase inexistente, acesso difícil, operários em alturas absurdas, sob risco constante. E é nesse cenário que surgem relatos nunca oficialmente explicados. Histórias antigas contam que corpos de trabalhadores teriam sido concretados dentro dos pilares do viaduto. Alguns falam em acidentes fatais. Outros dizem que, pela dificuldade de remoção, os corpos não eram retirados. Há ainda quem diga que tudo aconteceu em silêncio, para não atrasar a obra. Não existe comprovação oficial documentada que confirme esses relatos especificamente no Viaduto 13, mas práticas semelhantes são comprovadamente recorrentes em grandes obras do Brasil nas décadas de 60 e 70, como em Brasília e outros megaprojetos da época. Então fica a pergunta: por que histórias tão parecidas surgiram em lugares diferentes? Mais coincidência? Ou algo que preferiram não registrar? O discurso oficial sempre foi outro. O foco na engenharia monumental, na superação geográfica, na coragem dos trabalhadores. O Viaduto 13 foi concluído. O trem passou. E depois parou. A Ferrovia do Trigo, com cerca de 152 quilômetros entre Roca Salles e Passo Fundo, foi sendo abandonada ao longo dos anos. Hoje está sob responsabilidade da Rumo Logística, usada apenas de forma pontual para turismo. E o V13 ficou ali, gigante, imóvel, observando o vale em silêncio. Após a maior enchente da história do Rio Grande do Sul, em 2024, o viaduto ganhou um novo significado: resistência, memória e tudo aquilo que o tempo tenta apagar, mas não consegue. E agora uma nova fase se aproxima. O Trem dos Vales deve voltar em 2026, com a recuperação de 18,5 km da ferrovia entre Mussum e Vespasiano Correia. E sim, o Viaduto 13 está incluído. Antes que o trem volte a cruzar esse gigante, fica o mistério. Porque algumas histórias não estão nos documentos oficiais. Elas vivem na memória das pessoas e no silêncio de lugares como esse. O Viaduto 13 não carrega mais trens, mas carrega histórias que ainda arrepiam quem passa por aqui. O Trem dos Vales vai voltar. E talvez, junto com ele, histórias que nunca foram totalmente enterradas. O que realmente ficou dentro desses pilares? Verdade, lenda ou mito? E tem mais coisa que quase ninguém te conta sobre o Viaduto 13. E talvez seja justamente isso que torna esse lugar tão diferente de qualquer outro. O nome 13 não vem de superstição, lenda ou acaso. Ele é simplesmente o 13º viaduto da Ferrovia do Trigo. Uma das obras ferroviárias mais ousadas e difíceis já construídas no Brasil. E quando falamos da Ferrovia do Trigo, falamos de extremos. São cerca de 152 quilômetros de trilhos atravessando o interior do Rio Grande do Sul, ligando Roca Salles a Passo Fundo. No caminho, a ferrovia corta montanhas, enfrenta desníveis agressivos, curvas fechadas e terrenos instáveis. Foram dezenas de túneis escavados diretamente na rocha, muitos deles à mão, além de viadutos suspensos em alturas que, até hoje, impressionam engenheiros e visitantes. O Viaduto 13 é o ponto mais radical desse trajeto. Ali, o ambiente muda. O vento sopra o tempo todo. Não importa o dia, não importa a estação. O som do vento se mistura ao eco do vale, criando uma sensação difícil de descrever. Lá de cima, o horizonte se abre de um jeito quase infinito. O vale parece não terminar nunca. Quem visita sente algo imediato. Não é só admiração. Não é exatamente medo. É respeito. Respeito pela altura, pela obra, pelas pessoas que estiveram ali antes. Outro detalhe que quase ninguém comenta, mas que diz muito sobre esse lugar. O viaduto está há anos sem manutenção regular. Mesmo assim, segue firme. Resiste ao tempo, às chuvas, ao sol forte, ao vento constante e às mudanças extremas do clima. Isso não é sorte. É engenharia. Uma engenharia feita em uma época em que se construía para durar décadas, mesmo enfrentando condições quase impossíveis. Depois da enchente histórica de 2024, o Viaduto 13 ganhou um significado ainda mais profundo. Enquanto casas, pontes e estradas desapareceram, ele permaneceu ali, de pé, imóvel, observando o Vale do Taquari de cima,
como se guardasse a memória de tudo o que aconteceu. A partir dali, o V13 deixou de ser apenas uma estrutura ferroviária. Virou símbolo de resistência, de memória e de reconstrução. Um lembrete silencioso de que nem tudo o tempo consegue levar. Hoje, o local é utilizado principalmente para turismo de contemplação. Mas quem chega ali percebe rápido. Não é um passeio comum, não é um ponto turístico qualquer. É um daqueles lugares que te obrigam a parar, a respirar fundo, a pensar, porque a paisagem impressiona. Mas a história pesa. 143 metros de altura, mais alto que muitos prédios de 40 andares. E 509 metros de comprimento, suspensos no vazio. E o maior viaduto ferroviário das Américas, se construído na década de 1970, ele é parte da lendária Ferrovia do Trigo, sem tráfego regular desde 2024. Com previsão de retorno do Trem dos Vales em 2026. Se você já conhecia, comenta Viaduto 13. Se ficou com vontade de conhecer, comenta Partiu. Porque alguns lugares não são apenas visitados. Eles marcam. Eles ficam. Aí o trem vai voltar. Deus gigante continua de pé. E aqui a história ainda não acabou.